Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gleison e esse é o canal Aprendendo Direito, onde nós iremos ensinar e explicar vários assuntos desse belo campo, que é o campo jurídico. E nós iremos começar hoje a matéria sobre a ética profissional, disciplina essa importantíssima para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós iremos falar aqui alguns tópicos importantíssimos sobre essa base do direito, né, da ética profissional. E um dos principais fundamentos, ele é importantíssimo, porque ele é onde se baseia a garantia, a ética, a responsabilidade da atuação jurídica. E nós iremos falar sobre alguns princípios, alguns fundamentos da essência da atividade do advogado. Nós iremos tratar aqui sobre os fundamentos como a pessoalidade, a confiabilidade, o sigilo profissional, a exclusividade e a não mercantilização da profissão. A confiabilidade é a base de tudo na vida humana, das nossas relações pessoais, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, nas nossas relações familiares. A confiabilidade ela é essencial para nós podermos, como advogado, ou como futuros advogados, uma construção de relação sólida entre você, advogado ou futuro advogado, e o cliente. E é importantíssimo nós atuarmos com a ética, né, com a transparência, com a clareza, com nossos compromissos firmados e com a credibilidade profissional. Porque a gente não confia em fechar negócio com pessoas que têm duas conversas, com pessoas que você fala uma coisa hoje e amanhã é outra, que gera essa desconfiança. E sem a confiança a gente não tem, né, como atuar em qualquer área profissional se a gente não gera essa credibilidade com aquele nosso cliente. E hoje nós iremos falar alguns pontos sobre esse princípio da confiabilidade, que seria a quebra de confiança entre o advogado e o cliente. Essas duas quebras ela pode depender, por exemplo, do advogado, né, que ele pode, o cliente revogar, né, esse mandado para representação, o qual ele pode ser dado a qualquer momento, ou também essa quebra de confiança também ela pode ser feita pelo próprio advogado, que não confia naquele cliente, se que aquele cliente ele mente muito, que ele não gera essa confiança. E quando o advogado ele quebra esse contrato, ele renuncia esse mandato, primeiro ele tem que notificar. Ele precisa notificar o cliente que está rompendo esse contrato. E o advogado, mesmo ele rompendo, notificando esse cliente, ele tem 10 dias para que encerre qualquer responsabilidade e movimentação no processo. E dentro desses 10 dias, terminando esse prazo, o advogado ele não mais responde pelo aquele cliente. E isso também ele pode acontecer até antes desse prazo, né? Se o cliente ele arrumar outra pessoa para representá-lo. Quando nós entramos no outro ponto aqui da nossa matéria, desses fundamentos essenciais da advocacia, nós temos a questão do sigilo profissional. A proteção das informações jurídicas que o advogado tem que guardar do seu cliente. Porque isso é um dos outro princípio, né, dos pilares da advocacia, essa garantia da segurança e da privacidade daquilo que está sendo dito, né, no escritório. O advogado ele tem que proteger essas informações sensíveis e respeitar as normas legais sobre a confidencialidade. E o sigilo de todas as informações é em várias atividades do mundo jurídico, do advogado, do conciliador, do árbitro, nas funções na OAB.
e depor sobre o sigilo profissional daquilo, né, que foi confiado do cliente para o advogado ele não tem obrigação, né, ele não pode, na verdade, ele não tem nem obrigação, ele não pode divulgar aquilo que foi informado para ele no seu sigilo profissional. E isso não precisa o cliente pedir, doutor, eu não quero que o senhor divulgue sobre o que eu falei, ou o que eu deixei de falar. Não, isso é algo que é parte, né, da atividade profissional. A questão de não divulgar aquilo que é falado, né, para o cliente, ou que o cliente divulga, né, para o advogado. Mas claro, né, que para toda regra ela tem exceções. E uma dessas exceções seria quando tem a grave ameaça ao direito à vida e à honra. Por exemplo, o advogado ele está atendendo o cliente. Podemos dar um exemplo de um caso de separação e o cliente diz para o advogado que vai tirar a vida da mulher. Ou uma disputa comercial, aquele empresário ele diz que vai difamar aquele cliente, inventar alguma calúnia para desonrar o nome daquela pessoa ali. E isso, né, o advogado ele tem a obrigação de expor, né, essa ameaça, né, ao direito e à honra. E isso não vai gerar para ele nenhuma condenação, nenhum problema, né, com a ordem. E o outro ponto, logicamente, seria o direito à defesa própria, né? Nesses dois casos que eu falei, por exemplo, o advogado está defendendo esse senhor, né, esse cliente ali com a sua mulher, e ele na hora lá depor, ele fala que foi o advogado que orientou realizar aquele crime. Então, lógico que ele vai ter que arrumar todas as suas formas para se defender. Então, esses são as possibilidades, né, dentro do Código de Ética Profissional, né, que é permitido, né, a divulgação desse segredo profissional. Há graves ameaças ao direito à vida e à honra e à defesa própria. Depois nós vamos entrar no fundamentos essenciais da atividade advocatícia, que seria a exclusividade. Um exemplo desse é, por exemplo, você é advogado, engenheiro, sei lá, ou engenheiro e contador, e chega um cliente precisando de um serviço contábil, diz assim, e você diz, aqui a gente tem um pacote, você vai receber esse serviço contábil e você vai receber uma assessoria jurídica de graça. Ou você vai fazer uma construção civil como engenheiro e vamos oferecer esse serviço jurídico. Isso não pode haver essa interligação entre duas atividades. Eu não posso pegar um prédio e funcionar ali um escritório de engenharia com uma advocacia com um escritório contábil, né? Existem as exceções para isso, seriam os locais compartilhados de trabalho, né? Que são ilhas separadas, etc., mas que não tem essa vinculação com aquele mesmo profissional. Outro fundamento, esse princípio da ética profissional na atividade da advocacia, seria a pessoalidade, o contato direto, a humanização do serviço entre o advogado e o cliente. Ele é essencial para uma defesa eficaz. Já imaginou? Alguém está mandando um recado, mandando um aviso, né? Isso a gente vê que acontece muito, às vezes é um secretário, uma secretária, às vezes que atende, né? E às vezes não é o próprio advogado, né? Se isso acontece, né? Isso é totalmente proibido. Esse atendimento, ele tem que ser pessoal, no local, né? Para que se gere, né, essa confiança, esse fortalecimento, essa relação que nós falamos lá atrás da relação profissional, né, dessa confiabilidade. A gente confia naquela pessoa que a gente convive, naquela pessoa que estamos ali todos os dias, que ela é aberta, né, para ouvir a pessoa. Então, no campo também da atividade profissional, é importantíssimo
é essencial essa questão do atendimento pessoal, essa geração de confiança, esse fortalecimento profissional. Ele é essencial também para a questão do sigilo profissional, né? Já imaginou quando acontece muito isso? Às vezes alguém que não seja um advogado está ouvindo a parte do cliente e daqui a pouco o advogado sabe também, daqui a pouco aquela pessoa ali sai daquela empresa e vai falar, né, do que aconteceu, né? Eu já vi, eu particularmente, né, já precisei de procurar assistência de advocacia e você escrever ali no WhatsApp, mandar uma mensagem, a pessoa perguntar o que é que se trata, né? Isso é uma atitude totalmente fora de ética da profissão. Você está você como profissional não está recebendo esse cliente, mas está falando, né, para outros, para terceiro, né? Então isso quebra a questão do sigilo profissional. E por fim, a questão da não mercantilização da advocacia. O direito como uma missão e não um produto. Inclusive eu terminei colocando ali 2 símbolos, né, nesse slide, ali de uma barraca de feira e o símbolo do direito, né? A advocacia ela não pode ser tratada apenas como um serviço comercial, né? Uma publicidade apenas, ela tem que ser, né, só uma publicidade para informação, para o cliente, para as pessoas, né, para o dia a dia, com descrição, com sobriedade. Não como fosse um produto de feira, né, que você anuncia 20 serviços por R$500, 3 serviços por 150, faça um serviço e ganhe 2. Isso não pode, né? Isso está contra a ética profissional. Essa questão da mercantilização, esse engrandecimento pessoal, dizer que você tem mais de 500, 300 processos, com mais de 85 processos que tiveram êxito, isso é proibido, gente. Essa questão dessa mercantilização, do oferecimento do serviço dessa forma, está mandando o envio desses serviços, por exemplo, telefone, internet, está oferecendo serviço que faz isso, aquilo, outro, isso não pode. É exclusivamente informativo, educativo. E isso com descrição e sobriedade, nada chamativo, né? Então, por exemplo, o advogado ele é chamado para participar de um programa de rádio, de televisão, ou quem sabe escrever numa coluna de um jornal ou de um portal de notícia, ele tem que estar ali só para fazer o quê? A divulgação com um princípio didático, educacional, explicativo, não se engrandecendo, sabe? Oferecendo telefone, endereço, não. Apenas é permitido a divulgação do e-mail e mais nada, só isso. Então, você pode, na sua página, por exemplo, divulgar essas atividades informativas, né, como logomarca, né, no cartão de visita, foto, né, o local ali onde funciona o serviço, porém fica também proibido colocar, por exemplo, a logomarca da OAB. Então, o princípio, né, dessa não mercantilização é para que não aconteça, né, uma guerra, né, a deteriorização da profissão. Então é importante, né, essa publicidade apenas para informar e com descrição. Ok, gente? Então esses foram os princípios que nós falamos, bastante importante, né, para a ética profissional, assunto muito cobrado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, compartilhe, divulgue para os seus amigos, né? E em breve nós estaremos trazendo mais novidades para o nosso canal. Valeu, pessoal, e muito obrigado por você estar nos acompanhando onde você estiver, ok? Até a próxima!